E no nosso canal Portal Doctor TV, hoje recebemos o Dr. Felipe Borges. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e conversa com a gente a respeito de diverticulite. Conversando sobre diverticulite com o Dr. Felipe Borges. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal hoje. Doutor, vamos definir o que é diverticulite? Não, o que são os divertículos, né? Melhor assim, para a gente entender desde o início. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer poder falar com vocês. Divertículos são bolinhas, formações de fraqueza na parede do intestino, principalmente no final do intestino grosso. Tá? Eles são pequenos saquinhos que são formados e a diverticulite é a inflamação justamente desses saquinhos, desses divertículos. Entendi. Bom, esses divertículos, eles aparecem porque é genético? O que leva ao aparecimento do divertículo, doutor? O aparecimento deles se dá ao enfraquecimento da parede. Isso costuma acontecer depois dos 40 anos de idade, que é a faixa etária que costuma apresentar divertículos. Tá? Isso está associado também a uma alimentação com baixa ingesta hídrica, com pouca água, e também associado a poucas fibras na alimentação. O paciente que tende a ter um esforço físico, um esforço intestinal para poder evacuar, ele acaba tendo uma tendência a formar divertículos em relação a quem não tem esse esforço. Doutor, é uma doença já caminhando para a terceira idade, né? E que está ligado assim a fatores mais de consumo de água, de alimentos e etc. Não tem nenhuma relação genética. Não, tem um favorecimento, tem uma tendência, mas não tem relação genética direta. Não significa que porque seu pai teve, você vai ter. Mas se a sua família tem tendência a ter, você tem mais tendência a ter também. Mas não é uma obrigatoriedade, por isso que a gente não pode considerar como genético. Sei, e vamos falar então um pouquinho dos sintomas. Como é que a pessoa pode saber que tem esse problema do divertículo, né? Certo. Claro, não é diverticulite, porque ficou claro que o divertículo ele existe numa determinada faixa etária, a partir dali, e depois pode vir a inflamar. Mas, como saber que existem os divertículos? Sem sintomas, ele fica mais como um achado de exame. Pacientes que precisam fazer aquela check-up, principalmente a parte abdominal. No ultrassom normalmente não aparece, mas numa tomografia, tá? De abdômen ele já consegue identificar. E através do protocolo hoje que a gente tem no Brasil, que a partir dos 50 anos de idade as pessoas devem fazer a colonoscopia como forma de rastreio de câncer de colo intestinal, você identifica numa colonoscopia os divertículos. Mas ele sem sintomas, sem ser uma diverticulite, ele normalmente não causa dor. O habitual é sem dor. Então, doutor, esse exame, que normalmente é o protocolo depois dos 50 anos de fazer o exame da colonoscopia, é necessário inclusive para identificar esse tipo de irregularidade? Sim, a colonoscopia consegue tanto identificar os divertículos quanto o câncer de colo o câncer de colo intestinal. Então, por conta disso que a gente acaba indicando esse exame a partir dos 50 anos de idade. A ultrassonografia abdominal tem condição de detectar, doutor? Não, o ultrassom não consegue identificar, porque ele é muito ruim para ver a parte intestinal. Ele é bom para ver órgãos sólidos, como fígado, vesícula e rins. Para ver a parte do intestino, a partir da tomografia, a gente consegue identificar, com uma ressonância também, mas o ultrassom não. Não são exames tão comuns assim, só se tem alguma indicação. Eu estou falando do ponto de vista preventivo, né, doutor? Porque isso aqui é o mais importante, Sim. Evitar chegar na infecção, ou seja, prevenir. No caso dos sintomas, né, já que os exames eles podem acontecer a partir dos 50, o senhor disse que pode acontecer um pouco antes. Sim. Teria algum sintoma? Como são os sintomas para que se possa ter atenção nesse sentido? Os sintomas iniciais são cólicas intestinais, tá? Principalmente do lado esquerdo do abdômen e na parte inferior, o famoso pé da barriga, só que mais para o lado esquerdo. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, a apendicite é do lado direito, a diverticulite é do lado esquerdo. Mas é uma dor similar, doutor? É uma dor similar, A diferença é que normalmente a apendicite começa na boca do estômago e vai para o lado direito.
A da diverticulite, ela começa logo, ela já é localizada na que a gente chama de fossa ilíaca esquerda, que é esse pé da barriga do lado esquerdo. Então é uma dor que acontece do lado esquerdo, mas ela é... Como é que ela é? É uma dor aguda? Ela é uma dor que começa inicialmente fraca e vai piorando ao longo do tempo, tá? Ela tende a aumentar de intensidade. Inicialmente, às vezes, ela pode até melhorar com um remédio para dor, um Buscopan ou uma antipirona, mas que com o passar do tempo, sem o tratamento adequado, ela só tende a piorar. Subsequente, se não melhorar, você pode ter febre associado ao quadro, uma febre mais baixa, de 37,8, 37,9 até 38 graus. Também alteração do hábito intestinal, as fezes ficam diferentes. Normalmente você pode ter sangue ou muco, um catarro junto nas evacuações. Puxa vida. Bom, esses sintomas o senhor está já sinalizando a infecção? É infecção. Nesse caso, quando a gente tem essa saída de muco ou sangue nas fezes e associado à dor, aí a gente já considera como um quadro de diverticulite. Que é a doença que o Papa Francisco operou recentemente. Perfeito, perfeito. Ele teve esse quadro de diverticulite, né? E por isso que ele precisou acabar sendo tratado dessa forma. É verdade, doutor. Bom, a diverticulite, uma vez instalada, ela tem algum tratamento para evitar a cirurgia? Sim. Na verdade, o que acontece? Não é porque você tem diverticulite que você tem indicação cirúrgica, tá? Inicialmente, o tratamento é sempre clínico. A partir do momento que foi diagnosticado a sua diverticulite, você precisa saber qual o grau dela. Que ela vai desde o grau 1, que é uma diverticulite leve, com só inflamação do intestino, até um grau 4, onde tem perfuração do intestino, com fezes dentro da cavidade abdominal e precisa de uma abordagem de urgência, tá? Nossa! Mas como fazer para não chegar nesse grau, né? Quer dizer, os primeiros sintomas, quais seriam para que as pessoas pudessem correr, né? Os primeiros sintomas é essa dor no pé da barriga do lado esquerdo, e ela no vai canto, ficando dias, e ela vai dias. permanecendo, e se você dentro de 24, 48 horas não melhorar, já procura um pronto-socorro para poder fazer um diagnóstico correto e já iniciar o tratamento. Se você conseguir diagnosticar logo no início, 90% dos casos respondem bem e eles respondem ao tratamento só com medicamento, que é um repouso intestinal, com uma dieta mais líquida, um antibiótico terapia inicialmente endovenoso, que é por veia, e depois você pode até complementar o antibiótico por boca em casa, não precisa ficar internado o tempo todo. Mas inicialmente tem que fazer uma dieta sem resíduos, que a gente fala, né? Sem produção de bolo fecal, associado à antibiótico terapia. Quando tem uma boa resposta, a gente depois de 3 meses, a hora que esfria o processo, a gente faz um controle com a colonoscopia e orienta o paciente em relação ao aumento da ingesta hídrica, porque a água é muito importante no bolo fecal, na formação, uma dieta cheia de fibras, porque quanto mais fibras você tem uma retenção dos líquidos, você faz menos esforço evacuatório, diminuindo o risco de evoluir para um quadro de diverticulite novamente. Olha, que situação delicada, né? Quer dizer, até porque as pessoas às vezes têm por hábito sentir uma dorzinha e dizer, estou com uma dorzinha aqui e ali, e vai deixando. Sim. E pode realmente chegar a uma consequência maior, né? Pode. Quando a gente tem uma diverticulite no grau 3 ou no grau 4, significa que você tem uma perfuração do intestino. E aí, nesses casos, não é necessária uma abordagem cirúrgica. Às vezes, em alguns casos, você precisa ressecar o pedaço de intestino e fazer uma bolsinha quando é caso de urgência. Quando a gente consegue fazer uma cirurgia programada, uma cirurgia eletiva, a gente normalmente não precisa fazer essa bolsinha, a gente já consegue unir o intestino durante a cirurgia. Mas se for em caso de urgência, normalmente, por conta da infecção que tem instalada dentro da barriga, a gente não pode juntar o intestino. Então, quando opera de diverticulite, no caso da urgência, precisa ficar com aquela bolsinha de colostomia. Durante um tempo até a cicatrização perfeito. De todo o processo. E os riscos, doutor? Os riscos são de uma infecção generalizada, se não tratada adequadamente, e podendo até chegar ao óbito. Por isso que é sempre importante prevenir. Se você teve essa dor do lado esquerdo, começou com uma febre baixa, procura o pronto-socorro, faz o diagnóstico inicial para a gente poder prevenir. A prevenção, como toda doença, é sempre o melhor tratamento. A prevenção é tudo, né? Muito importante, muita atenção. A dorzinha já tem que
andar, procurar o profissional e procurar relatar. Lembra um pouquinho a situação da apendicite, né? Porque a apendicite pode levar a infecção generalizada Perfeito, também. perfeito. A gente compara que a apendicite é essa dor do lado direito e a diverticulite é a dor do lado esquerdo. O apêndice é uma continuidade do intestino do lado direito e o divertículo é uma falha, né, que a gente conversou, na parede do intestino, só que do lado esquerdo. Então, por isso que é esse sintoma que a gente sempre tem que ficar bem atento. Falando um pouquinho mais do detalhe da cirurgia, doutor, uma vez aberta, é uma cirurgia aberta, ela é minimamente invasiva, como é que funciona? Hoje a gente já consegue fazer ela minimamente invasiva, a gente faz ela por videolaparoscopia e até por robótica, né? Em alguns casos mais avançados, a gente acaba precisando converter para a cirurgia convencional, que é aquela cirurgia do corte, tá? Que é um corte no meio da barriga. Mas hoje, praticamente todos os casos, a gente trabalha na cirurgia minimamente invasiva. Até os casos graves? Até os casos graves. Você consegue fazer? A gente inicialmente tenta sempre por videolaparoscopia para poder fazer essa cirurgia da forma minimamente invasiva. O que a gente costuma tentar é sempre assim. A gente fala que o famoso inicialmente o menos é mais. A gente primeiro drena a infecção, faz uma limpeza da cavidade, posteriormente no segundo tempo a gente faz a ressecção do intestino, sempre tentando preservar ao máximo a saúde do paciente, pesando o custo-benefício de cada procedimento, individualizando o tratamento para cada paciente. Então, tá vendo, gente, a importância que tem a prevenção, né? Você ir logo atrás de uma solução, porque se você chega no estágio inicial, com certeza não tem risco da cirurgia aberta, né? Com certeza. A cirurgia aberta pode mínimo, acontecer, né? Também, mas é claro, a permanência hospitalar é menor, tudo é muito mais fácil com a minimamente invasiva. Perfeito. O tratamento inicial que a gente conversou, a chance de convertê-la para uma cirurgia chega a ser menos que 10%, quando a gente pega uma diverticulite no grau 1 ou no grau 2. Já no grau 3 e no grau 4, a gente inverte essa proporção. Você tem uma chance de cirurgia de maior de 90%. E não envolve o risco de um possível óbito ou de um problema mais grave, porque nessa região tudo que envolve ali as fezes, sem dúvida nenhuma, pode gerar uma infecção generalizada e aí fica bastante complicado. Né? Com certeza. E é isso, gente. Se você tem qualquer dúvida a respeito desse assunto, não esquece, inscreve para o canal, que a gente vai estar levando para o doutor as suas dúvidas e ele vai com certeza prontamente responder. Doutor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso canal e esclarecer todas essas dúvidas sobre esse assunto que é bastante importante, porque é bastante comum o divertículo, né? A diverticulite. Muito obrigada, viu? Que isso, mais uma vez é um prazer e uma honra poder estar aqui falando com vocês. Tá bom, muito obrigada. E é isso, o nosso canal fica por aqui hoje. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e estaremos juntos com certeza no próximo vídeo.